Nosso vídeo de hoje vai ser sobre limites que tendem ao infinito. Se você não sabe usar o infinito para fazer esse tipo de cálculo, vem comigo! Primeiro vamos começar refletindo sobre o que é o infinito. Pensando na reta dos números reais, o centro dela é o zero, vamos imaginar um valor que está extremamente para o lado direito. Por mais que você venha vindo para a direita, sempre ele vai estar mais à direita ainda. Esse é o nosso mais infinito. A mesma coisa acontece para o outro lado, para o lado esquerdo. Eu vou indo para o lado esquerdo e cada hora mais eu vou me aproximando do menos infinito. Porque por mais que eu pense que eu estou muito do lado esquerdo, ainda existe um número que está mais à esquerda ainda. Então é esse número que está além daquele que nós podemos imaginar que nós chamamos de menos infinito e de mais infinito. Agora que vocês já sabem o significado de infinito, nós vamos então efetuar alguns cálculos de limite. O primeiro exemplo que eu coloquei é um limite para x tendendo a um infinito positivo. Toda vez que eu só tiver uma variável x na função, eu vou substituir o x por infinito. Uma coisa muito importante é observar que eu só posso substituir o x uma única vez por infinito, diferente de quando o nosso x tende a um valor numérico. No valor numérico eu substituo em todos os x, quando ele tende a infinito eu só substituo uma única vez. Se aparecer um único x, então eu já posso fazer a substituição. Agora vamos imaginar 1 dividido por mais infinito. Imaginem vocês que eu tenha R$1 e vou dividir esse R$1 entre toda a população de São Paulo, que é uma quantidade contável, mas é uma quantidade muito grande que a gente pode considerar que tende ao infinito. Quanto que cada uma dessas pessoas vai ter desse R$1 que eu dividir? Esse valor vai ser um valor muito pequeno, 0,0000, que não existe moeda que vai fazer com que eu consiga efetuar essa distribuição. Por isso, nós vamos dizer que qualquer número dividido por infinito é sempre igual a zero, seja um infinito positivo ou um infinito negativo. Um segundo exemplo, limite para x tendendo a mais infinito, da função 2x² mais x menos 3. Observem que eu falei para vocês que o x ele só pode ser substituído uma única vez por infinito. E aqui o x está aparecendo duas vezes. Toda vez que ele aparecer duas vezes ou mais, numa única expressão que tenha somente numerador, eu vou trabalhar somente com o termo de maior expoente. Os demais vão se tornar desprezíveis. Vamos imaginar o salário do Neymar. O Neymar tem um mega salário. Imaginem que seja feito um desconto de R$3 do salário dele. Será que esses R$3 vai fazer uma grande diferença nesse salário? Ele é desprezível. Por isso que a gente faz desta mesma forma em limites. Nós trabalhamos somente com o termo de maior expoente e excluímos os demais. Então aqui eu vou trabalhar somente com este termo. No lugar do x eu coloco o infinito. 2 vezes mais infinito ao quadrado. Uso a regra de prioridade. Primeiro a potência, então copio 2. Infinito ao quadrado, mais elevado a expoente par é mais. E infinito ao quadrado é infinito vezes infinito. Aquele número extremamente alto, vezes ele mesmo. Olha aí, vai ficar muito maior. Infinito. Na multiplicação, número positivo com positivo dá mais. E 2 vezes infinito, infinito, um número maior ainda. Então, observem que todas as vezes que nós formos multiplicar um numeral por infinito, o resultado será infinito. Nós só vamos precisar observar em relação à regra de sinais. Nesse caso aqui, mais com mais, deu mais. Nosso próximo exemplo. Limite para x tendendo agora a menos infinito. De 3x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais 1.
Lembrem que nós falamos que os termos que possuem menor expoente são desprezíveis. Vou ficar só com o de maior expoente. Então, eu excluo esse que é quadrado, excluo esse que quando não tem o x, ele vale expoente zero, e fico somente com esse daqui. Vou fazer a substituição. 3 vezes, agora é menos infinito ao cubo. Primeiro eu resolvo a potência, então mantenho 3, menos elevado ao cubo, base negativa com expoente ímpar, resultado negativo. Infinito ao cubo é infinito, vezes infinito, que olha aí o infinito de novo. Regra de sinais. Positivo com negativo, mais com menos é menos. E 3 vezes infinito, qualquer número vezes infinito, é infinito. Se você tem dúvida na regra de sinais, não deixem de assistir o vídeo que eu estou deixando aqui no card para vocês. Nosso próximo exemplo. Limite para x tendendo a mais infinito. Agora aqui nós temos uma divisão entre polinômios, em que o numerador é 2x ao quadrado mais x mais 1 e o denominador x ao cubo mais x ao quadrado mais 4. Aqui vale a mesma regra de desprezar os termos de menor expoente. Eu elimino os de menores expoentes da parte de cima, deixando somente o de maior expoente. Então eu elimino este e este, fiquei com esse daqui. E faço a mesma coisa na parte de baixo. Elimino este e este, fiquei com esse daqui que possui o maior expoente. Aqui coincidiu dos termos de maior expoente estarem na frente, mas eles podem estar em qualquer lugar dentro da nossa expressão. Então aqui eu fiquei com 2x ao quadrado dividido por x ao cubo. Lembrem que eu não posso substituir o x 2 vezes por infinito. Então, primeiro eu tenho que fazer esta operação. Quando não tem número aqui na frente, vale 1. 2 dividido por 1 é 2. E aqui uma divisão de bases iguais. Vou manter a base e subtrair os expoentes. 2 menos 3. Vou realizar esta subtração, vou ficar com o expoente menos 1. Como o expoente é negativo, eu vou inverter a posição do meu x. Ele vai ficar x elevado a 1. O 1 do expoente eu não preciso colocar, mas eu já posso substituir esse x pelo meu infinito positivo. Então, vamos ter 2 dividido por mais infinito. E pela regra do nosso primeiro exemplo, qualquer número dividido por infinito é igual a zero. Observem que a maioria dos exercícios de limites que tendem ao infinito, o resultado vai ser zero, mais infinito ou menos infinito. Mas existem algumas exceções e eu vou fazer uma agora com vocês. Então, este exemplo que eu acabei de colocar é um exemplo em que nós não vamos ter um resultado de zero, mais infinito e menos infinito. Olhem como é esse caso. Limite para x tendendo a menos infinito. Só tenho que deixar um único x, que é o único x que eu preciso. Limite para x tendendo a menos infinito. Tenho vários termos x. Vou deixar só o de maior expoente da parte de cima. Excluo este. E o de maior expoente da parte de baixo. Excluo esse. Observem que agora ele não foi o primeiro termo. O que importa é o maior expoente. Então, vamos lá. Fiquei aqui com os termos menos 4x à quinta e x à quinta. Preciso deixar um único x para realizar a substituição. Então, eu vou fazer menos 4 dividido por 1, que quando não tem numeral na frente vale 1, dá menos 4. E x à quinta dividido por x à quinta, como os expoentes são iguais, eu posso eliminar ele. Porque 5 menos 5 é 0 e x elevado a 0 é 1. Ou seja, o resultado deste limite já é o menos 4. Lembrem que eu falei para vocês, diferente de 0, de mais infinito e menos infinito. Esses são os únicos casos que a gente tem resultado que não sejam esses 3 mencionados. Olha o próximo exemplo. Limite para x tendendo a mais infinito. Na parte de cima da fração, x ao quadrado menos x elevado a menos 1.
questão, quem é maior, o 2 ou o menos 1? Vamos pensar na reta dos números reais, os números positivos são maiores, os negativos são menores, então eu descarto. E agora no denominador, 2x elevado a menos 3 mais 4x elevado a menos 4. Quem é o maior expoente, o menos 3 ou o menos 4? Acompanhem comigo aqui na reta dos números reais. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. À direita do zero, os números positivos. Quanto mais para a direita, maior é o número. Quanto mais para a esquerda, menor é o número. Então, se nós temos o menos 4 e o menos 3, quanto mais à direita, maior o número. Ou seja, o 2x elevado a menos 3 é maior do que o 4x elevado a menos 4, que eu fiz a exclusão. Ficamos, então, com x ao quadrado dividido por 2x elevado a menos 3. Na divisão, 1 dividido por 2, posso colocar em decimal, 0,5. Na divisão de bases iguais, mantenho a base, subtraio os expoentes, 2 menos o outro expoente, que é menos 3. Observem que um menos é por conta da divisão e o outro menos é do expoente que nós temos no denominador. Então, vamos ter meio que multiplica x elevado a 2 mais 3, meio elevado a x elevado a 5. E no lugar de x eu posso então substituí-lo por infinito. Meio que multiplica mais infinito à quinta. Primeiro eu resolvo a potência, mais elevado à quinta é mais, infinito elevado à quinta é infinito. Na multiplicação mais com mais é mais, meio vezes infinito é infinito. O resultado, mais infinito. Se você gostou da nossa aula, deixe nosso joinha e se inscreva no nosso canal.